Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a explicação da nova apostila, que vai do dia 17, né, desde ontem, até o dia 30 de junho. Eu peço desculpas pelo barulho, tô gravando em casa e aqui é sempre alguém construindo alguma coisa. Então, vamos lá. Aqui na primeira página, a gente vai ter uma interpretação de texto. Ela é bem curtinha, tá? Uma interpretação de texto simples. A gente tem uma letra de música aqui, ó. Se a gente for parar para prestar atenção, ela tem a mesma estrutura do poema, que foi o que a gente estudou, né, em algumas aulas de português atrás aí. Então, nós temos duas estrofes, né? O título aqui, ó, Pedro, Antônio e João. E aí nós temos duas estrofes. Como é uma música curta, só com duas estrofes, cada estrofe só com 4 versos, né, com 4 linhas, então eu vou deixar para vocês fazerem treino de leitura mesmo, de interpretação de texto, tá? Por esse motivo eu não vou realizar a leitura com vocês. Então aqui na primeira página é só para ler e responder as perguntas aí na apostila mesmo. Na segunda página, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que vocês vão ouvir muito daqui para frente, tá? Que é um grupo de palavras. Há algumas aulas atrás nós falamos sobre os grupos de palavras, né? Então, a gente já estudou um pouquinho sobre substantivos, quando nós fizemos aquela atividade de substantivo feminino e substantivo masculino. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um grupo de palavras que se chama verbos. Vou até colocar aqui uma caixinha de texto. Verbos. Os verbos, eles são um grupo de palavras que vão mostrar pra gente todas as vezes que tiver uma ação, né? Alguém fez alguma coisa. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o verbo casar. Então, alguém precisa fazer isso. Todas as vezes que essa palavra mostra uma ação que alguém pode fazer, ou um estado, né, que são os verbos ser e estar. Eu sou, eu estou, nós somos, nós estamos. Essas palavrinhas ser e estar também são verbos. E a gente tem também o grupo de verbos que são os fenômenos da natureza, que não são coisas que nós, pessoas, podemos fazer, mas são coisas que a natureza faz, como, por exemplo, chover, trovejar, relampejar ou relampear. Preciso dar uma olhada aí, que a Pro confundiu aqui, não me lembro bem qual é o correto, tá? Mas a gente precisa prestar atenção nesse grupo de palavras, porque essas palavras é que vão mostrar dentro do texto tudo aquilo que a gente faz, todas as ações que a gente, né, que a gente executa. Então, andar, correr, brincar. E aí vocês vão perceber que esses verbos geralmente terminam com ar, ir, né? E aí, a gente tem que tomar cuidado quando for usar essas palavras, esses verbos, porque se a gente não organiza esses verbos dentro do nosso texto de uma maneira correta, né? Nossa escrita fica errada, a nossa forma de falar também fica errada. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Nós estamos aprendendo algumas regrinhas de escrita, né? Na última aula, a gente falou sobre uso de M antes de P ou B. E hoje a gente vai falar sobre esses verbos, né? Quando a gente vai usar esses verbos terminados em an ou ão. E aí, já vocês vão entender o porquê. Quando a gente lê, né, aqui no exemplo, a letra A, Pedro e Maria casaram ontem. Percebam como que a Pro leu. Casaram. Eles se casaram ontem. Aqui embaixo, Pedro e Maria casarão amanhã. Perceberam a diferença da pronúncia? Então, casaram ontem. Casarão amanhã. Todas as vezes que eu coloco o ão com a o tio, né, no final do meu verbo, eu vou indicar uma coisa que ainda vai acontecer. Por exemplo, daqui a algumas semanas, vocês entrarão de recesso, né? Vou colocar aqui uma caixinha de texto para colocar esse exemplo aqui, ó.
entrarão de recesso. Percebe que aqui, ó, nesse finalzinho, o entrarão, né? Ele é diferente, a pronúncia, do que se eu disser assim: em dezembro do ano passado, vocês entraram de férias. Tá vendo a diferença? Nesse finalzinho aqui, ó. Quando eu estou falando em algo que vai acontecer, eu uso o ão. Ó, tio, é futuro. E aí a minha pronúncia fica ão, né? Esse ão. Entrarão, casarão, passearão. Já quando eu uso o AM, eu estou falando de coisas que já aconteceram, é passado. Então, eu não falo ão, eu falo an, né? Então, só que quando a gente pronuncia rapidinho, fica muito parecido com a pronúncia do ão. Só que tem uma diferença. Então, prestem atenção aqui, ó. Entrarão, entraram. Tá vendo a diferença da pronúncia? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, pra gente ir tirando essas dúvidas aí. Um outro exemplo é: muitas pessoas tomaram a vacina contra a Covid. Peraí que eu abri uma coisa que não era para abrir. Aí. Tomaram a vacina, né, para se prevenir contra a Covid. Mas algumas pessoas ainda tomarão a vacina. Tem gente que ainda não tomou, ainda vai tomar, né? Então, tomarão. Deu para perceber que tem uma diferença? Então, todas as vezes que eu estiver falando de uma coisa que ainda vai acontecer, eu vou aqui, ó, usar a OTIL, futuro, na palavrinha que indica o que vai acontecer, né? Então, aqui a gente volta pro exemplo, ó. Pedro e Maria casaram ontem. Qual é a palavra que mostra o que aconteceu com eles? É a palavra casaram. Então, essa palavrinha que mostra o que aconteceu, a ação que aconteceu, a gente chama de verbo. Fiquem tranquilos que a gente ainda vai trabalhar isso um pouco mais, tá? É a nossa primeira aula sobre verbos esse ano. A gente ainda está introduzindo o assunto, então vocês vão ouvir falar sobre isso mais vezes aqui. Então, Pedro e Maria casaram ontem. Pedro e Maria casarão amanhã. Tá vendo a diferença? A gente volta um pouquinho aqui no texto, né, do Pedro, Antônio e João, né, que tá falando sobre com a filha de João, Antônio ia se casar. Então, a gente, pegando esse exemplo aqui da música anterior, né, Pedro e Maria casaram ontem, eles se casaram. Percebam a diferença da pronúncia do eles se casarão amanhã, tá? E aí vocês têm aqui na frente, ó, mais 4 verbos. O verbo fugir, o verbo correr, o verbo reunir e o verbo brincar. E o legal do verbo é que, assim, ele é como se fosse uma caixa de Legos e a gente vai montando e criando várias outras possibilidades. Por exemplo, no verbo brincar, né? Olha que legal. Se a pessoa que está brincando sou eu, né? Eu posso dizer, eu brinquei. Eu estou brincando. Tá vendo que a palavra brincar pode virar brinquei, brincando, brincamos, brincaremos. Então, ela é uma palavrinha tipo um pedaço de massinha e a gente vai modelando conforme a necessidade, conforme aquilo que a gente quer expressar, tá? E aí, nesse caso aqui, falando sobre passado e futuro, a gente precisa aprender que na hora da escrita, eu tenho que tomar esse cuidado. Porque se eu não tomar esse cuidado, eu posso cometer alguns erros bem graves, como, por exemplo, aqui, ó. A gente compra um jornal, e aí lá no jornal vem uma notícia assim, ó. Aí a notícia veio assim, deixa eu só para arrumar aqui, a gente tem uma palavra errada. Presta atenção, deixa eu colocar mais para baixo que tá ruim de ler.
Olha o verbo como tá aqui, ó. O que será que tem de errado aqui? A nossa notícia ficou assim: bandidos entrarão em muitas casas essa semana. Como que eles sabem que muitos bandidos entrarão em muitas casas esta semana? Então, a escrita do verbo errado aqui, ó, vai causar um medo gigante na população, porque o pessoal já vai ficar esperando. A notícia tá dizendo, né? Bandidos entrarão em muitas casas esta semana. Agora, olha como fica diferente quando a gente coloca a escrita correta. Bandidos entraram em muitas casas essa semana. E aí a notícia muda completamente. A gente percebe que é uma notícia de uma coisa que já aconteceu. Que bandidos entraram em muitas casas essa semana. E não que eles entrarão em muitas casas essa semana. Tá vendo como é importante a escrita estar correta? Se a gente não escrever corretamente, a pessoa que está lendo, ela vai ter uma ideia errada da informação que a gente quer passar. Isso pode trazer muita confusão, tá? Então, essa atividade aqui é de treino para vocês colocarem esses verbos aí no tempo correto. Se for passado, terminem o verbo com AM. Se for futuro, terminem com AOTIL, tá bom? Então, não esqueçam. Quando a gente escreve o verbo errado, a gente pode passar uma ideia errada, uma informação errada, e isso pode trazer confusão. Então, vamos lá, ó. Essa primeira parte da atividade, então, vocês vão completar usando o exemplo da letra A. E aqui embaixo, vocês só vão mudar os verbos. Eles estão todos no passado, ó. Cantaram, falaram, dormiram, casaram, fugiram, subiram, choraram. Agora você vai passar para o futuro. Cantaram, cantarão, falaram. E aí você vai escrevendo da forma correta, tá bom? É mais uma atividade de treino. A gente conversou um pouquinho sobre a importância do treino para fazer as coisas bem feitas, né? E é isso aí. A próxima página e a última do vídeo de hoje é essa aqui, que vocês precisam identificar a letra que está faltando na escrita dessas palavras. Essa atividade é porque a gente percebeu que tem bastante atividade vindo com essas letrinhas faltando o som do R, ou faltando o som do S, ou faltando o som do L, ou faltando o som, né, de outras letras. Isso acaba comprometendo a compreensão do texto. Ai, Pro, mas você sabe qual era a letra que estava faltando? Sim, eu sei, mas a minha função é explicar para você e te ajudar a escrever corretamente para que outras pessoas compreendam o que você escrever, tá bom? Então, ó, a última atividade do vídeo de hoje é essa. Ao digitar as palavras abaixo, houve um erro e precisamos arrumá-las. Escreva as palavras corretamente. Coloque no círculo a letra faltante comum às palavras de cada coluna. Então, aqui você vai descobrir qual é a letra que está faltando. É a mesma letra para todas essas palavras dessa mesma coluna. Você vai colocar aqui dentro do círculo qual é a letra que está faltando. E você vai reescrever as palavras aqui na frente, ó, corretamente, já com a letra que faltou, tá bom? E aqui do lado, a gente tem um outro grupo de palavras que tem outra letra faltando. É a mesma letra para todas essas palavras desta coluna. E aqui é outra letra, mas para todas as palavras dessa coluna. Não esquecer, coloca qual é a letra que está faltando aqui no círculo e reescreve as palavras aqui na frente, corretamente. Aqui na coluna do lado, a mesma coisa. Vai descobrir qual é a letra que está faltando em todas essas palavras. Coloca ela aqui e reescreve as palavras corretamente. Tá bom? Então, por hoje é só. Bom final de semana. Eu vou continuar fazendo atendimento no grupo do WhatsApp. E aí, qualquer dúvida, podem me chamar por lá. Na segunda-feira, eu vou voltar, né, fazendo a explicação das próximas atividades. A gente vai falar um pouquinho vai retomar um pouquinho, né, para vocês recordarem, sobre a classificação das palavras dependendo do número de sílabas que elas têm, ok? Mas por hoje é isso. Guardem bem essas informações a respeito dos verbos, voltem o vídeo, tirem as dúvidas. Se ainda assim restar dúvidas, é só me chamar no particular. Bom final de semana, beijo da Pro e até o próximo vídeo.